Fala, bando de louco, tudo bem? Vamos direto ao assunto. O atacante equatoriano Gonçalo Plata vira opção no ataque do Corinthians e a gente vai dar mais detalhes sobre esse jogador. O técnico Ramon Dias disse sim para outro atacante e quer contar com ele para a sequência do Campeonato Brasileiro. E o Balotelli? Balotelli, pelas informações, foi descartado, mas convenhamos, Balotelli é muito mais problemas do que soluções. Isso e muito mais a partir de agora aqui no 12 em Campo. Depois da vinheta eu te conto tudo. Muito bem, 12 em Campo, indo direto ao assunto, nesta sexta-feira, dia 19 de julho, e a gente começa falando aqui, pessoal, sobre o Balotelli, né? Balotelli que virou o nome, virou a bola da vez, em termos de mídia aí, de repercussão em redes sociais, parte da torcida a favor, parte contra, mas o que a gente pode falar sobre o Balotelli, né? As últimas informações é que o Corinthians desistiu da contratação do atacante que estava no Demirspor, né? Demirspor, acho que é isso o nome do time, vou até confirmar aqui, Adana Demirspor. Exatamente, Adana Demirspor, o nome é meio complicadinho de falar. Ele que tem dupla cidadania, né, italiano e ganês, um jogador extremamente conhecido, badalado, né, seleção italiana, teve um momento muito bom na carreira, mas aos 33 anos de idade, hoje o Balotelli é muito mais problema do que solução, né? Não sei se vocês concordam comigo. Um jogador que tem um histórico de, né, se meter em confusão, de bebida, de balada, enfim. Não conhece o futebol brasileiro, né, em termos de atuação, então teria uma adaptação muito difícil, levaria muito tempo, ninguém sabe exatamente as condições físicas que o Balotelli se encontra, mas virou um nome muito forte, né, um nome de muito apelo nesses últimos dias. E as informações são de que o Corinthians decidiu desistir da contratação do jogador em função de alguns fatores, né? Valores muito altos, esse é um ponto bastante importante, né? São valores altos que ele queria, ele pediu alguns bons milhões de euros aí para assinar com o Corinthians. Outra informação é que essa negociação ela não teve a participação do diretor executivo de futebol do clube, ela foi muito mais conduzida, né, por um diretor da base, o Claudinei Alves, e com o presidente. Então, até o próprio presidente, a informação que se tem é que entendeu que, sem a participação do Fabinho Soldado também, que é hoje a pessoa responsável pela montagem do elenco, pelas contratações do clube, né, como ele não participou, né, deste processo de negociação, o Corinthians entendeu que é mais vantagem desistir do atleta, né, do Mário Balotelli, que eu acho que em termos de repercussão, de mídia, faria muito barulho, né? Mas em termos práticos, que é o que o Corinthians precisa hoje, eu acho que não daria resultado. Até poderia fazer um gol ou outro, jogar uma partida ou outra, mas o histórico do Balotelli, eu acho que já seria um desperdício de dinheiro. Eu acho que com os valores aí, se falava em 1,5 milhão, claro que 1,5 milhão de reais para um jogador de futebol, o Corinthians tem condições de pagar, né? Pelo menos na folha de pagamento teria essa possibilidade. Mas em termos práticos, em termos de resultado, em termos de competitividade, em termos de dar um bom retorno, eu acredito que a decisão mais acertada, eu até acho que na segunda ou terça-feira, no bate-papo que eu tive com vocês aqui, falei sobre essa questão. Eu não traria, acho que dá para se investir esse dinheiro de forma muito mais assertiva em atletas mais novos, jogadores que podem render muito mais. Então, oficialmente, pelo menos é o que se fala, o Corinthians desistiu da contratação do Mauro Balotelli. E aí, o que você acha? Deveria vir mesmo? O Corinthians acertou em não trazer o jogador? Comenta aí que eu quero saber a sua opinião. Bom, vamos falar agora sobre Pedro Henrique.
né? Pedro Henrique, que é atacante também, vamos falar só sobre atacantes hoje aqui. O Pedro Henrique, que tem 6 jogos, né, no Campeonato Brasileiro, portanto, se jogar no próximo domingo contra o Bahia, completa aquela cota de 7 partidas e aí não pode mais ser transferido agora na janela. Teve algumas sondagens do Vitória e ele descartou, disse que agradeceu, mas que prefere continuar no clube. Pedro passou por uma questão de lesão também séria, né? Lesão muscular, ele passou um bom período fora. É um atacante que é rápido, que tem uma experiência muito grande, e o Ramon Dias gosta muito dele. O Ramon Dias chegou a tentar levar o Pedro Henrique para o Vasco da Gama quando trabalhava lá no Clube Carioca. O Corinthians foi lá e trouxe o Pedro Henrique antes, acabou frustrando ali os planos do Ramon Dias, e agora os dois estão trabalhando juntos, o que significa que o Pedro Henrique deve ter mais oportunidades entre os titulares, né? É um jogador, como eu falei, ele é rápido, ele tem experiência, ele tem habilidade, e eu acho que pode contribuir muito no ataque do Corinthians para a sequência da temporada. O Corinthians vive um momento que ele não pode abrir mão de nenhum jogador experiente, né? Até porque os números, né, no Campeonato Brasileiro mostram isso. O Corinthians sofre para fazer gols, o Corinthians sofre para vencer as partidas. O artilheiro do time no Campeonato Brasileiro é o Kaká, é um zagueiro, né? Então, e ainda bem, né, que o Kaká está indo lá e garantindo os 3 pontos ou fazendo o gol dele. Então, o Pedro Henrique é um cara que passou por um período de lesão, tentou ali voltou a sentir um pouquinho, tentou antecipar até para ajudar, mas agora treinou na quarta, treinou na quinta. Se treinar hoje normalmente, será relacionado para o jogo contra o Bahia no próximo domingo, às 4 horas da tarde, lá na Arena Fonte Nova, em Salvador. É um jogador, como eu disse, é importante em termos de elenco, pode contribuir, pode ajudar bastante, principalmente porque o Ramon Dias já quis a sua presença lá no Vasco da Gama, portanto é um jogador que o treinador quer contar para a sequência da temporada. E você, o que acha? Pedro Henrique pode ter uma oportunidade entre os titulares? Comenta aí. Bom, e para a gente finalizar o vídeo, vamos falar de mais um atacante, o terceiro aqui deste vídeo, o Gonzalo Plata, atacante de 23 anos de idade. Deixa eu até dar uma lida aqui no que eu escrevi. 23 anos de idade, atacante, joga no Al Sadd, lá do Catar, tá? É um nome que vem sendo especulado, vem sendo ventilado, já até foi dito que o Corinthians abriu algum tipo de negociação, mas vocês me conhecem aqui, eu acho que só dá para dizer que o jogador está vindo mesmo, ou é do clube, após a assinatura do contrato. A gente já viu de tudo, principalmente dentro do Corinthians. Se fala muito, se especula muito, mas, de fato, quem vem, né, são poucas as peças que vêm. O Gonzalo Plata, ele disputou a última Copa do Mundo pela seleção equatoriana, tem 23 anos, né, como eu falei. Na última temporada, fez 33 partidas, marcou 12 gols e deu 8 assistências. Os números são excelentes, né? Os números são excelentes. Se a gente colocar aí 33 partidas, ele tem 20 participações diretas em gol, né, sendo 12 marcados com 8 assistências, são números muito bons. Agora, o que esbarra? O que esbarra é que ele tem um contrato com o Al Sadd até junho de 2028, portanto, existe uma multa contratual aí, né, para a liberação desse jogador. E multa lá no Catar, lá nos Emirados Árabes, enfim, eles fazem bem feita. Eles não abrem mão da multa, eles não facilitam saída de jogador. Se eles pagaram, eles querem pelo menos receber aquilo que pagaram. O que torna essa negociação um pouco mais difícil, na minha opinião. Não é um jogador que está livre no mercado, não é um jogador que pode vir de graça. É um jogador que o Corinthians teria que se acertar com o Al Sadd, né, em termos de multa rescisória, e aí, claro, acertar valores de salário, luvas, tempo de contrato com o jogador. É um atleta que tem bastante qualidade, né? Poderia sim, neste momento do Corinthians, aonde
é muito pedido um atacante, um jogador mais de área, um jogador que caia também pelo lado do campo, seria um jogador interessante, repito, pelos números, 33 jogos, 12 gols, 8 assistências, mas pelas questões financeiras, eu acho que é uma negociação que não vai andar, tá? Justamente por isso, porque tem aí um acerto que é preciso fazer com o Al Sadd lá do Catar. O que você acha? O Corinthians precisa de um atacante, né? Sem dúvida nenhuma, precisa reforçar o ataque, né? O Corinthians precisa de mais opções para o ataque. Então, quero saber a sua opinião. E antes de sair, quero te pedir, deixe seu like, se inscreva aqui no canal e a gente volta no final da tarde com mais conteúdo, com mais um vídeo falando do Corinthians com você. Valeu? Muito obrigado a todos, tenham todos um excelente dia. Até mais, tchau.